Boa noite, você aí de casa. Hoje, dia 13 de dezembro de 2023, iniciando mais um podcast Pode Tudo. E hoje eu estou aqui com o psicólogo Adriano, né? Na Avenida Goiás Leste, número 385. Aqui eu estou no quarto do escritório dele. Participar de uma sessão boa que vai servir para você aí de casa, né? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores do podcast Pode Tudo, Nel, meu amigo Nel lá na Baixada Santista, que está sempre compartilhando, né, assistindo o nosso bate-papo, Cida, né, também, e Luz lá em Minas Gerais, Dedo Bregueira em São Paulo, meu amigo Edivan, Bebeto Moraes em Pernambuco, né, lá da Rádio Sucupira, meu amigo Bebeto Moraes, Tó, meu amigo em Maceió, Neném Cabeça de Touro, todos vocês aí sintonizados e os meus conterrâneos, lógico, que moram aqui em Chapadão do Sul e os que estão espalhados em todo o estado brasileiro, né? Um abraço a todos vocês. Falando de patrocinadores, tem o Elivelto Azulejista, né? Elivelto Azulejista, que já virou referência aqui no Chapadão do Sul, em porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. Tem um número aqui do Elivelto Azulejista, é o número 67 9644 7905, tá? Essa luz aí tá ruim aqui no meu olho, né? Tem como desligar aí? Nós temos também o Estúdio Real Tatu, né? Na Avenida Rio Grande do Norte, aí você que quer fazer uma tatuagem bem legal, conversar com o Nino, né? Nino Tatu é o número 67. Minha vista tá ruim por causa dessa lâmpada, né? 9685 8224. E daqui a pouquinho vamos falar mais sobre os nossos patrocinadores no decorrer do nosso bate-papo. E hoje, como já disse, o nosso convidado de honra é o Adriano Serra, ele que é psicólogo. E a gente vai falar um pouco a respeito de saúde mental, né? Sabemos que a saúde do corpo não só é importante, né, ter esse lado aí da saúde do corpo, mas precisa também a gente ter a saúde mental, para que o corpo fique em movimento legal. Rimei sem querer. E agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Adriano Serra, meu parceiro, trabalhou junto comigo na rádio Integração 90.1 FM, e hoje ele está aqui comigo para mandar uma mensagem para vocês. É isso aí, Chico. Obrigado novamente pela oportunidade. Nós que já vemos aí de longa data, né, desde a rádio, aí sempre fazendo esse bate-papo sobre saúde mental. E janeiro é o mês da saúde mental. É o janeiro branco, né? Então é o mês aí onde as instituições se dedicam a falar um pouco sobre esse tema, e nós já estamos aqui já nos antecipando, né, sobre um tema aí que no mês de janeiro vai ser bastante recorrente nas instituições, nos lugares, né. A questão da saúde mental, ela começou a ficar mais séria em termos das pessoas se preocuparem mais com isso depois da pandemia. Nós não saímos ainda da pandemia, né? Não foi decretado ainda que não temos ainda uma pandemia, porque no mundo inteiro ainda tem sinais aí dos efeitos, né, desse vírus, mas devido ao número muito grande de perdas, né, que as pessoas passaram, né, de entes queridos e tudo mais, supõe que teremos agora então uma epidemia psiquiátrica, né, que a saúde mental de toda a população ficou bastante abalada diante de tudo que aconteceu, né? Não só das perdas de pessoas, de entes queridos, mas perda de emprego, perda de poder aquisitivo, perdas de todas as ordens que vão afetando as pessoas. Então, cada vez mais a preocupação com a saúde mental, ela vai se tornando necessária, né? E falando sobre isso, eu também penso, Adriano, aqui no Chapadão do Sul, né, vamos falar de Chapadão do Sul, eu que já fiquei sabendo, né, de vários casos, e vejo que é muito complicado, né, pessoas que tiram sua própria vida. Isso não é
é uma pessoa que está com a saúde mental em dia, né, Adriano? Isso aí são várias coisas que envolvem, né? Porque pessoas que até de um poder aquisitivo, né, como foi o caso há uns meses atrás, que aconteceu aqui no Chapadão do Sul, acredito que isso não é legal, não é uma coisa tão, como se diz assim, pô, o cara tinha tudo, né? E de repente aconteceu um caso desse, é falta de alguma coisa, né, Adriano? Então, é sempre esse diálogo de ele tinha tudo, ela tinha tudo, né? Mas a grande questão é que às vezes a pessoa ela está muito bem com tudo, a vida financeira vai bem, a vida profissional vai bem, a vida dos filhos vai bem, o relacionamento com a esposa vai bem, mas o relacionamento dele com ele mesmo não vai, né? E a pessoa não investe nessa compreensão do que se passa com ele. A maioria das pessoas acaba achando que se ele comprar o carro novo vai melhorar, se ele arrumar a amante vai melhorar, se ele mudar de emprego vai melhorar, que talvez o problema seja o emprego, que se ele melhorar o poder aquisitivo vai melhorar, ou seja, as pessoas vivem tentando resolver fora coisas que são de dentro, né? Porque é difícil encontrar o que é isso que está faltando, né? Só se sabe que tem algo que está doendo. E a pessoa acha que que a única forma de eliminar essa dor é eliminar a si mesmo, né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer sempre quando uma ideia de morte nos passa é pensar o que nós estamos querendo matar com o suicídio que estamos pensando, né? Porque eu estou querendo eliminar alguma coisa que eu só acho que só pode ser eliminada por essa via, né? Então aí a gente começa a discernir um pouco mais, né, de qual que é a função que o suicídio está tendo na vida dessa pessoa. Outra coisa que nós podemos pensar também é que a pessoa que tem esse tipo de movimento é alguém muito forte, né? É uma pessoa de um potencial muito elevado de enfrentamento das coisas. Porque é uma pessoa que ele aceita resolver os problemas dele a qualquer custo, né? Então ele tem um poder de enfrentamento. A única coisa é que ele tem encontrado um jeito um pouco aí equivocado de resolver esse problema, né? Então, se ele descobrir o que é que causa essa dor, esse mesmo potencial que ele tem para tentar o suicídio nessa via, ele vai usar essa força para resolver o problema por outros caminhos, né? Então, quando a pessoa encontra esse caminho, ela resolve rápido. O difícil é descobrir o que é que falta realmente, né, do ponto de vista interno, né? Então, o caminho é longo, mas o potencial de resolução dessas pessoas geralmente são altos, porque elas têm capacidade de enfrentamento, né? E geralmente quem está de fora pensa o contrário, pensa que é uma pessoa que está fraquejando, né? E não é. É uma pessoa que tem bastante potencial de enfrentamento e que é disposta a enfrentar qualquer situação para resolver os problemas que tem. Mas como ela não entendeu o problema que tem, ela tenta resolver da forma errada, né? E aí acaba acontecendo a tragédia, né? Então é bastante difícil a gente conseguir então estabelecer uma compreensão sobre o suicídio, né? Como é que uma pessoa que tem tudo, como é que uma pessoa que tem capacidade de enfrentamento enfrenta desse jeito, né? É uma coisa assim que é mais fácil a compreensão dentro do ambiente terapêutico, porque nem a própria pessoa vai saber analisar isso, né? Então aí na terapia a gente vai fazendo essa leitura em conjunto, né? E com o tempo a gente vai desmistificando essa dor pela qual a pessoa passa, né? É mais ou menos por aí. Interessante. A vida ela é feita de escolha. O escritor Augusto Cury ele diz que escolha implica perca e perca tem consequência, né? Eu entendi o que o Adriano Serra estava falando em relação ao potencial, né?
a pessoa está lutando ali, está com um potencial muito alto e não percebe que existe uma maneira melhor de se agir e se sair da situação. Então procura a forma errada. Quero aqui aproveitar mais uma vez, falar sobre o Vibaldo Construtor, né? Nós temos o Erivelto Azulejista, né, que virou e está virando cada vez mais referência aqui no Chapadão do Sul, como disse anteriormente, né, em porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. E agora o Vibaldo, né, Vibaldo Construtor. Você quer construir sua casa aí, ó, aproveita que o podcast Pode Tudo está repleto de patrocinadores, de amigos, de parceiros, com boas opções para você. O número aqui do Vibaldo Construtor é o número 67 96 49 79 47. E nós temos também na Avenida Goiás o Agemax Sucata, né? Venda de latinha, cobre, ferro, alumínio, baterias e muito mais. E o número para você ligar para o proprietário é o número 96, é o 67 96 08 50 96, ou conversar com o nosso amigo Gordo. O número 67 9957 4363, tá? E o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você tem oferta todos os dias e não precisa gastar a gasolina do seu carro para você fazer suas compras. O Supermercado Economia vai levar suas compras na sua casa. E nós temos a Paramédica, o seu shopping de saúde aqui no Chapadão do Sul, também na Avenida 4, né? Chapadão do Sul, no centro. Mandar um abraço aqui ao proprietário dessa loja, né? O Michael. E também o nosso amigo Edmar, que está 24 horas lá. Você liga, tem produto para todo tipo de paciente. E, inclusive, cadeira de rodas comum e motorizada. Nós temos também bastão, muleta, todo tipo de produto. Então liga para o nosso amigo Edmar, no número 67 9919 5155, tá? E voltando ao assunto aqui, depois vamos falar um pouco sobre o CHM Engenharia. Vamos saber do Adriano esse lado negro, né, que está dentro da gente. A gente tem que também se reciclar, né, Adriano, para que não venha acontecer uma coisa desastrosa. Às vezes a gente conhece um mundo de fora e desconhece o de dentro, no meu modo de entender, né? Exatamente isso. A questão é como conhecer esse mundo de dentro, né? Porque o nosso acesso ao nosso mundo interno é um acesso superficial. Você sabe de algumas coisas que você pensa, de algumas coisas que você sente, né? Você sabe de um jeito que você estabeleceu como valor de vida para você, né? Mas você não conhece o que está por trás, né? Então, é até por isso que, por exemplo, um psicólogo ele tem que fazer terapia com outro psicólogo, ele não pode fazer a dele própria. Porque por mais que ele estude a mente humana, ele não conhece a sua própria, né? Então não é uma questão do quanto você lê ou do quanto você sabe, né? Não é algo educacional no sentido acadêmico do termo, né? Você precisa de alguém que ajude você a estudar suas emoções, a estudar os seus pensamentos e ir cada vez mais fundo neles, né? Seria muito bom se nós conseguíssemos fazer sozinho, né? Mas a prática, infelizmente, não é essa, né? Mas é uma necessidade cada vez maior de que a gente faça essa incursão, né, para o lado de dentro, né? Para ter sucesso profissional, para ter uma ascensão de carreira cada vez melhor, para viver bem dentro de um relacionamento amoroso, para cuidar bem dos filhos, né? Para ter satisfação com as coisas que consegue na vida. Tudo isso depende de você encontrar o que é que está por detrás lá te sabotando, né? Tirando o seu desejo ou tirando a sua capacidade de satisfação. E isso só através de investigação, né? E que a gente precisa do outro para fazer, infelizmente, né? Então não tem outro jeito. Aí o psicólogo vai lá em outro psicólogo também. É assim. Muito boa essa explicação. Aproveitando mais uma vez, falando sobre o ACHM Engenharia no Polo Empresarial,
né, que é a venda de poste, manilha, trilho, vigota de qualidade para a laje da sua casa. Aproveita aí e liga no número 3562 1642 ou 3562 2200. Aproveita e cuida da sua casa. Coloca uma vigota de qualidade aí, que com certeza você não vai se arrepender. E Adriano, mas vem a pergunta que não quer calar. Como ter saúde mental? Isso é o que eu quero saber também. Como ter saúde mental? Né? Ter saúde mental é se cuidando, né? Participando de bons ambientes, tendo bons relacionamentos, né? Tratando. Né? Normalmente as pessoas olham para... A gente não olha para a saúde mental do ponto de vista preventivo. Né? E a saúde mental é como qualquer saúde. Né? Se você se alimenta mal, seu corpo vai padecer. Se você não faz uma atividade física, seu corpo vai atrofiar. Né? E daí por diante. Então você precisa de ações preventivas. Né? Uma pessoa que é exposta a um ambiente tóxico, essa pessoa vai ficar intoxicada, que nem alguém que comeu uma comida envenenada. Né? Então é por isso que você tem uma ação, por exemplo, de assistência social que busca melhorar a situação daquela pessoa. Você tem escola que busca favorecer o crescimento intelectual e afetivo da pessoa. Você tem o judiciário e a polícia que busca proporcionar uma sociedade com mais segurança. Né? Então tudo isso faz parte de saúde mental. Né? Então agora há pouco tempo nós estávamos numa questão de controvérsias políticas que estavam partindo para a violência. Né? Nós individualmente nós não temos controle disso. A única situação a única coisa que pode acontecer é a gente estar exposto. Né? Muita gente, para se preservar, ficou longe, não se envolveu com aquilo. Né? Só que as pessoas se apaixonam e entram. Então aí, quer dizer, a saúde mental dela já estava comprometida antes. Né? Então acaba não tendo necessariamente uma fórmula. Né? Você tem a sorte de crescer em um ambiente saudável, com toda essa estrutura social, educacional, de segurança pública, pais afetivos e tudo mais. Você já nasce com uma carga biológica, uns nascem já com uma predisposição, com alguma capacidade já de enfrentamento, outros já nascem mais fragilizados do ponto de vista, né, biológico da coisa. E aqueles que surgiram em uma situação mais desfavorável podem investir também em tratamentos. Né? Agora, uma coisa que eu me dou conta aqui é que quando nós pensamos em uma pessoa que está com a saúde mental ruim, nós sempre pensamos que aconteceu alguma coisa drástica na vida dela. Né? A gente sempre pensa do ponto de vista da dor. Né? Mas situações boas também trazem comprometimento para a saúde mental. Por exemplo, a pessoa recebeu uma promoção no emprego. É uma notícia boa. Né? Ela recebeu uma promoção no emprego, ela vai ter o trabalho dela foi reconhecido, ela vai ter um salário melhor, ela vai proporcionar uma condição melhor de vida para a família, porém, a partir dali, ela passa a ter crises de ansiedade. Quer dizer, uma coisa boa que gerou algo ruim. Uma mãe que sonha em ter um filho, está planejando para ter aquele filho e tal, e busca aquilo há bastante tempo. E aí, quando fica grávida, a criança nasce e tem depressão pós-parto. Então, coisas boas também podem evocar questões ruins. Então, por isso que é um mistério. Por isso que é um mistério, porque não é só coisas desagradáveis que vão nos levar para a dor mental. Às vezes uma notícia boa também. O cara ganha na Mega Sena, a notícia boa, não é?
Aí ele começa a ter ideias paranoicas de perseguição, de que vai ser sequestrado, não sei o que, e adoece. Né? Então é muito variado as situações que podem nos afetar. Entende? Então por isso que não tem uma fórmula pronta para a saúde mental. Entendeu? O mais indicado mesmo é esse acompanhamento terapêutico preventivo. Né? É o que a gente mais conhece, mesmo que seja feito em grupo, que nem hoje no SUS, por exemplo, oferece vários grupos de trabalho, grupos comunitários e tudo mais. Dentro da assistência social também é comum ter os grupos comunitários. Tem um foco social, mas também é patrocinador de saúde mental. Né? Então seria mais ou menos por aí o caminho que eu enxergo. Né? Mas é um caminho, como eu disse, que é misterioso. Nós não conhecemos muito sobre isso. Entendeu? Por isso que o podcast Pode Tudo tem o privilégio, né, de conversar com pessoas assim, inteligentes, preparadas. E lembrando mais uma vez, você que precisa de um psicólogo aí, ó, procura o Adriano Serra, né, na Avenida Goiás Leste, número 385, aqui no Flamboyant, né? Isso. Flamboyant. E deixa eu ver aqui, ó, tem eu tava vendo aqui umas informações no número do Adriano. Ele é especialista em psicologia clínica, é isso? Psicoterapia de criança, adolescente e adulto. E avaliação psicológica e psicopedagógica. Cuide de si mesmo, tem a frase aqui, seja a sua própria prioridade para também ser capaz de cuidar melhor dos seus. Muito bom. Quarta-feira, né? Quarta-feira, 9 horas até às 11 e das 13 até às 18. Aproveita, aqui na Avenida Goiás Leste, número 385, Flamboyant. É a Casa Vermelha aqui, como o Adriano falou para mim. Nunca tinha vindo aqui, viu? Agora o privilégio foi grande. Eu vim com a minha esposa. Minha esposa Nerivânia Silva está ali, ó. E agora vou tirar umas dúvidas e aproveitar esse momento aqui, né? Eu que estou casado, vivendo muito bem. Aí eu estava já perguntando ao Adriano, né, quando eu cheguei aqui, Adriano, falar de saúde mental, né? Eu que gosto de fugir do mal sem mesmo experimentar, nada melhor do que tirar dúvida. Talvez você de casa queira tirar dúvida assim igual eu. E eu vou fazer uma pergunta pessoal, Adriano. Eu, por exemplo, onde eu convivo, eu gosto de conviver com pessoas que não tirem meu sossego. No bom sentido da coisa, pessoas que se não puder me ajudar, não atrapalha, né? Pessoas que me agreguem valores. Eu estou bem no meu relacionamento, mas pode surgir uma discordância, que é normal acontecer, e essa discordância crescer. Como é que faz quando chega a esse ponto? Todo relacionamento acontece isso. Depois vem um empolgamento, você tá bom demais, depois vai... E aí, como é que acontece? Eu que não gosto de conflito. A sua pergunta é muito boa, mas não é para o psicólogo. Né? Aí é uma coisa que você tinha que perguntar para o padre, perguntar para o pastor, né? Para as pessoas que dão um direcionamento de vida. Né? Eu entendo que na psicologia a gente não trabalha tanto com a ideia de direcionamento de vida. Né? A gente ajuda a pessoa a entender o conflito. Por que ela está brigando por aquele aspecto do relacionamento? Né? O que tem ali afetivamente que é tão importante para a pessoa que eles precisam entrar em conflito? Né? Talvez se a pessoa entender, vocês, né, no caso aqui, né, ela que está ali morrendo de rir ali, ó, se vocês entenderem isso melhor, talvez você encontre uma resposta para a tua pergunta, né? Mas não tem uma fórmula pronta, né? Eu costumo falar que seria interessante que a gente já tivesse nascido com o manual de instrução, né? Mas aí não nasce, né? Você já pensou se ela viesse com o manualzinho de instrução? Você casava já sabendo o jeito que funcionava, né? Mas não nasce, então a gente vai fazer como, né? Não tem, né? Nem ela tem o manual do Chico, então
vai ficar sem essa informação. Ela tá rindo ali, gente, pessoal. É o seguinte, a Nerivânia tá rindo ali, ó. Tá ali de boa, quase deitando na cama aí do consultório aqui do Adriano. Adriano, saúde mental, né? Quais são as consequências? É coisa circunstancial, né? De uma saúde mental. Coisas boas, né, na vida da gente. Acontece, lógico, quando você está com um direcionamento da saúde de uma forma bem legal. Eu quero aqui, antes do Adriano responder essa pergunta, mandar um abraço aqui especial ao Agnaldo, né, do Zap News aqui de Chapadão do Sul. Em nome dele, a todos os integrantes, no geral, de 0 a 100, como eu sempre digo, para não esquecer de ninguém, um grupo sério do WhatsApp aqui, o Zap News Chapadão do Sul. Um abraço aí a todos vocês. E essa questão aí, Adriano, é complicado. Você às vezes pensa que está bem, você falando aí sobre, não é só a coisa negativa, né? Passado negativo, circunstância que faz a gente adoecer. Também, quando você está tão bem que não tem um preparo pessoal, psicológico, emocional, você também pode sofrer as consequências, né? Então, geralmente, o que desencadeia alguma coisa é uma mudança. E não importa se essa mudança é para ruim ou para uma coisa positiva, né? Como eu disse, uma promoção no emprego é uma coisa boa, mas pode desencadear uma coisa ruim, do ponto de vista mental, né? A perda do ente querido era para ser uma coisa ruim. Às vezes para a pessoa é algo positivo. Você fala, nossa, mas morreu alguém e a pessoa ficou melhor? Acontece, né? No fundo, tem motivação para tudo, né? Então, nem sempre o que é doloroso para um é doloroso para outro. Você tem pessoas que nasceram em uma família que tinha toda a estrutura física e emocional que favoreceria um crescimento saudável daquela pessoa, e ela não cresceu uma pessoa saudável. Ela cresceu uma pessoa difícil de você lidar com ela. Enquanto você tem outras pessoas que cresceram num ambiente desfavorável, mas se tornaram pessoas emocionalmente fortes, né? Então, assim, é uma investigação que não existe consenso dentro da psicologia sobre o que faz realmente que uma pessoa seja saudável ou não. A gente sabe que tem questões genéticas já envolvidas, questões ambientais que podem favorecer o desenvolvimento de um quadro ou não, né? Mas não é algo que a gente possa dizer a causa é isso. Porque, como eu disse, até coisa boa pode criar problema. Ganhar na Mega Sena pode tornar alguém paranoico. Entendeu? E a pessoa se agravar daí para frente. Então, não tem uma fórmula. Né? Não tem uma fórmula do que você vai fazer. Né? Então, não é uma questão intelectual. Né? Então, a gente tem uma ideia assim, a educação muda o mundo. Né? A questão da saúde mental, ela não é só intelectual. Na verdade, o intelectual é o mais frágil da mente humana, né? É o emocional que é o cimento de sustentação, né? Como que essa história afetiva ela foi construída, né? E a sua história afetiva você não vai encontrar no livro que você lê. Você não vai encontrar a sua história afetiva no livro do Augusto Cury. Você só vai encontrar no livro do Chico. Entendeu? E aí você tem que olhar ele para dentro para ler. Entendeu? E aí é difícil. Eu não sei se era por aí a sua pergunta, mas foi por aí que eu acabei indo. Eu tenho uma maneira assim de não adoecer tanto, né? De não ficar estressado durante o dia. Tentar me sair de coisas ou pessoas que me prejudicam. Ou seja,
não assim abandonar no sentido de dizer aqui não presta, mas pelo menos naquele momento não serve para mim, eu tenho que fugir. Eu tenho essa forma no meu relacionamento com a esposa, com os amigos, com pessoas que não têm o mesmo objetivo que eu, né? Pessoas que também não me agregam valores em outros sentidos. Eu gosto de fugir, de me sair, de me calar diante de pessoas que às vezes falam coisas que não me servem. Então eu gosto de ficar na minha e não procurar essas pessoas sem um motivo justo. Que assim, o ser humano ele é social, né, por natureza. Por mais que não tenha preparo de viver em sociedade, eu falo isso pelo fato de, às vezes, a gente precisa de todo mundo, né? Mas naquele momento eu não gosto. Mas assim, mas falando de saúde mental, geralmente a gente entende, muita gente fala, Adriano, que procurar psicólogo é para parte para doido, né? Ninguém tá doido procurar, mas como você falou, todo mundo precisa, até um psicólogo precisa da orientação de outro, né? Aqui eu atendo bastante assim, por exemplo, agrônomo, né? Agrônomo, pessoas que negociam com alto valor de dinheiro, né? Porque assim, eles não têm nenhum problema desse sentido que você está falando de tô doido. Não, pelo contrário, eles estão muito saudáveis. E como eles estão muito saudáveis, eles conseguem perceber que na hora que eles vão negociar uma venda de um gado, por exemplo, qualquer nuance emocional deles leva ele ou a perder a venda ou a conseguir um valor mais baixo do que ele, né, do que ele almejava. Então a pessoa acaba hesitando por uma questão emocional ali, né, se deixou afetar e acabou fazendo um mau negócio, né? Então eles percebem que investir na saúde mental deles é lucrativo para eles fazerem bom negócio e estar sempre bem na hora que vai lá conversar com o dono de uma fazenda que vai vender um adubo, vai vender semente, vai vender um gado, né? Então, negociadores que vivem essa estabilidade de mercado precisa estar bem para conseguir fazer bons negócios, para conseguir ter uma percepção melhor do outro, né? E por aí vai. Outra situação, a pessoa está visando uma promoção no emprego, mas ele precisa ter um comportamento que condiz com a vaga que ele está almejando, né? Então ele vai fazer esse trabalho de entender por que para aquele comportamento é tão difícil para ele, que ele não consegue se encaixar, né? Qual que é o resultado? O resultado é um salário maior, um emprego, né? Um posto dentro da empresa melhor. Então as pessoas procuram por causa disso também, né? Eu tenho pessoas aqui também que, como trabalham em áreas estressantes, como por exemplo enfermeiro, professor, policial, né? Então eles buscam manter a saúde mental em dia para não cometer um deslize no trabalho. Às vezes esquece uma medicação, às vezes um policial que numa situação acaba sendo mais agressivo do que precisaria, né? Um professor que está lá e se estressa com o aluno, ou acaba levando aquele estresse do trabalho e acaba brigando com o marido ou com a esposa, né? Então, não são situações psiquiátricas, tô louco, né? Mas ajuda a pessoa a se manter produtivo ou até a ter ganhos melhores através disso, entende? Então, hoje a maioria do meu público aqui do consultório busca isso, né? Atualmente eu não tenho nenhum paciente, né, ou melhor, nenhum cliente que está aqui por causa de uma ansiedade ou por causa de uma depressão ou alguma coisa do tipo. Nenhum deles, né? 100% dos meus pacientes hoje são pessoas que estão muito bem e que buscam estar melhor ainda, né? Hoje a realidade do consultório aqui é essa, né? Pessoas que vêm na terapia um meio de conquistar mais coisa,
Então, vê como investimento e não como tratamento, né? E normalmente, quem tem essa visão de toloco são pessoas que têm que participam de um universo cultural mais, né, que não teve isso dentro do universo cultural de formação, né? Agora, pessoas que já têm nível acadêmico, de ensino, ou que já participam de ambientes que isso é valorizado, já se sentem mais à vontade para procurar. Entendeu? Então, tem gente de Chapadão do Céu que vem para cá, tem gente de Costa Rica que vem para cá, né? E que prefere vir aqui do que fazer online, porque eu também tenho esse tripé que nós estamos usando aqui hoje, é porque eu faço atendimento online, né? Então uso o tripé no celular para fazer os atendimentos online. Mas mesmo assim tem gente que prefere vir para cá, pegar a estrada, tudo, do que fazer o online, né? E vem por causa disso, vem porque é lucrativo, é um investimento da pessoa, né, e que inclusive traz lucro no trabalho para ela depois. Ela consegue perceber essa diferença na capacidade de negociação e tudo mais, né? Então é um pequeno público que tem essa ideia ainda de tô louco, entendeu? É mais ou menos isso. Muito boa explicação. E quando se refere a essa questão aí, a gente vê, Adriano, que a gente vive num mundo onde, eu posso dizer assim, não com autoridade, que eu não sou especialista, mas eu imagino que a gente vive num mundo onde uma sociedade doente, né? Doente não no sentido de estar louca, né? Mas no sentido de precisar sempre de um acompanhamento psicológico, porque de repente o estresse toma de conta. Às vezes a pessoa troca inversão de valores, né? Hoje em dia muita gente está valorizando mais o ter do que o ser. E isso complica na vida do cidadão. Isso também, quando você esquece, né, da essência do ser humano, às vezes você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? Tem muita gente que é tão rica que o que tem só é dinheiro, quando se refere a essa questão de saúde mental, né? Sim. Só que essas pessoas, às vezes, elas conseguem se permanecer saudável adoecendo os outros. Entendeu? Né? Porque todo o destempero emocional da pessoa ela pode descontar no empregado, por exemplo. Né? Então, se é uma grande empresa, ela consegue manter isso por muito tempo sem ter problema. Né? Agora, se é uma pequena empresa, né, pequena empresa que eu falo do quê? De 20 funcionários, né, 30 funcionários, e esse chefe adoecendo o grupo, ele deixa toda a empresa instável, porque ele vai começar a ter um número de atestado maior na empresa, ele vai começar a ter mais atrasos, mais faltas, vai ter uma rotatividade maior de funcionário, né? Porque os funcionários não querem ficar, ele tem que ficar selecionando novas pessoas, vai ter que ficar treinando novas pessoas. Então a empresa dele vai entrando num prejuízo, numa instabilidade de mercado. Não consegue atender bem o cliente, né? Porque cada época é um funcionário novo que está lá e não tem essa habilidade ainda, esse traquejo que o funcionário mais velho de casa já teria. Né? Então ela vai se tornando uma empresa sem competitividade. Né? Só que até o chefe perceber que é ele, que não é o funcionário, né? Muita coisa rolou. Entende? Então, às vezes, eu já atendi pessoas que já até fecharam a empresa, abriram outra, né? E a outra, e aí fica como se estivesse numa montanha russa. Abre uma, ganha bastante dinheiro, depois perde tudo. Aí vai, abre outra, a hora que está bem, começa a perder tudo também. Né? Mas a pessoa não percebe que a instabilidade é dela, não é do mercado, não é dos funcionários, é ela que é difícil para fazer gestão de pessoas, gestão do capital humano da empresa. Entendeu? Então, geralmente, a pessoa que tem muito, mas do ponto de vista emocional ela não tem nada, ela adoece os outros. Né? E aí, como ela tem gente para adoecer, ela não percebe que é ela.
Entendeu? É interessante isso, né? Mas o ambiente de trabalho ele é muito adoecedor. Entendeu? E aí, voltando na resposta que eu dei anterior, algumas áreas não é nem uma questão de relação de chefe, nada. O próprio ambiente de trabalho é estressante. Né? Um médico, um enfermeiro, naturalmente ele está ali que qualquer medicação que ele aplicar errada, ele está pondo em risco a vida da pessoa. Ele precisa estar atento, ele precisa estar bem. Né? Um professor que o dia inteiro lidar com um monte de criança, um monte de pais que não quer nem saber e que vai lá na escola brigar com ele. Né? Um policial que está sempre diante de situações de violência, situações de perigo. São profissões que naturalmente tendem a afetar o emocional dessa pessoa. Né? Então, essas pessoas fazem um trabalho preventivo para que não adoeça. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí a sua pergunta, né? A gente vive em uma cidade, Chapadão do Sul, segundo o IBGE. Eu conversei com alguém que há poucos meses fez a pesquisa aqui no Chapadão do Sul, e a pergunta foi: quantos mil habitantes existe aqui no Chapadão do Sul? Falou, ó, tem 31.600 pessoas. Acho que deve ter mais por conta que a migração, né, não para. Mas assim, o estresse é demais. Tem gente que vem, trabalha, às vezes não ganha tão bem, né, paga aluguel caro e tudo mais. Isso prejudica, no meu modo de entender, a saúde da pessoa, porque às vezes a pessoa tem família, tem filho, né? Uma hora está trabalhando, outra hora não está com o serviço adequado e o aluguel está ali. Você paga, termina de pagar, está devendo. Agora a gente vive igual você falou, é policial, às vezes estressado, é o vizinho, é no trânsito, falta saúde mental, né? A gente não tem uma sociedade com saúde mental equilibrada, assim, né? Sem querer aqui generalizar. Agora a pergunta, a saúde mental, para a gente ter, eu percebi, pelo que você falou, é meio circunstancial, né? Não tem uma fórmula mágica assim de você resolver todos os problemas de uma só forma. Cada problema que surge existe uma forma diferente, né? Isso, cada situação tem uma forma diferente e tem situações que não tem fórmula nenhuma. Né? Então você vai olhar para cada caso para entender o caso. Não tem uma fórmula geral que funciona para você e que funciona para ela. Né? Isso não tem. Vou te dar um exemplo aqui. Na Prefeitura de Chapadão do Sul, eu estou fazendo um trabalho de saúde mental já faz 6 meses com os profissionais da educação. 2022, a Prefeitura de Chapadão do Sul teve quase 4.000 atestados na área de psiquiatria. Só funcionários da educação. Os funcionários da área de saúde foi algo semelhante em questão de números. Tá? Isso se refere a 17.000 dias de afastamento em um ano dos funcionários apenas naquela secretaria. Então aí você multiplica algo semelhante na Secretaria de Educação, de Saúde, e mais os outros setores que também têm afastamento. Certo? Então 17.000 dias de afastamento de funcionário porque não estão bem emocionalmente, e o psiquiatra vai lá e afasta, quanto custa isso para a administração pública? Né? E aí você se pergunta assim, tá, mas se esse profissional está nesse ambiente e está adoecendo, e o outro está no mesmo ambiente, mas não está adoecendo, qual que é a diferença entre esses dois? Né? É um mistério que se tem. Então eu comecei a fazer um trabalho com esses professores, onde eu me reúno com eles uma vez por mês. Então, naquele dia, na creche, os pais não levam os filhos. Né? Hoje mesmo eu fiz essa reunião no Cibipiruna. Né? E aí eu reúno todos esses funcionários para um bate-papo, porque eles não são ouvidos. Geralmente eles são chamados para escutar e não para falar. Né?
não para dizer o que eles pensam, o que eles sentem, o que precisa melhorar. Só de pôr para fora, eu tive uma informação, não foi contabilizado ainda, mas a informação que eu tive foi de que nós tivemos uma redução no número de atestados dentro da educação e teve um aumento da procura de psicoterapia por profissionais da educação no NASF, aqui em Chapadão. Isso quer dizer o quê? E isso só aconteceu na Secretaria de Educação, porque também foi a única secretaria que teve algum tipo de ação voltada para isso. Que é uma atitude muito simples, é um psicólogo para atender uma rede toda, né? Uma vez por mês, só um bate-papo ali, né? Mas que levou as pessoas a saírem desse lugar de psicólogo é para louco, e aceitar um tratamento, e ir na saúde procurar um psicólogo que tem lá na saúde para fazer algum tipo de acompanhamento, né? E aí eu estou encerrando esses trabalhos, né? Hoje foi no Cibipiruna, amanhã vai ser aqui na creche do Flamboyant, e sexta-feira vai ser na creche Ali de Belote, que é a antiga Sonho Meu, né? O prefeito inaugurou agora faz um mês, trocando o nome, né, lá do CI. Né? Então, aí eu encerro os trabalhos desse ano na área de saúde mental dentro da educação. Né? Mas só de pôr o povo para conversar, só de colocar o povo para ser ouvido, para interagir entre eles e ficarem mais amigos entre eles, já foi um fator de proteção da saúde mental. Entendeu? Não que a gente diminuiu isso drasticamente, não. Né? Tanto porque o ano passado a educação tinha mais ou menos 840 funcionários. A cidade cresceu tanto que hoje está com mais de 1.100, só na Secretaria de Educação. Né? Então aumentou muito o número de funcionários, porque aumentou o número muito. A população de Chapadão do Sul cresceu muito, né? Então fez aquela escola do Manuel de Barros lá embaixo, mas já está lotada. Né? Todas as escolas já tem que fazer outra escola, de tanta criança que já surgiu em Chapadão do Sul. Né? Então, assim, aumentou o número de professores, mas a gente conseguiu manter o índice. Então, quer dizer, em tese diminuiu. Né? E de uma atitude muito simples. Então, se a gente investir mesmo em cuidar de quem cuida, acho que a gente consegue oferecer um ambiente mais saudável. E aí entra aquela pergunta que você fez no início, como cuidar da saúde mental? A gente a gente desenvolve saúde mental se a gente estiver inserido num ambiente saudável. Não tem apostila, né? Tem algumas instituições, por exemplo, a instituição do Augusto Cury, existem outras instituições dentro desse modelo que oferecem apostilas de educação socioemocional e tudo mais, para educar as emoções da pessoa. Ao meu ver, não funciona. Aí é a opinião do Adriano, tá? Não estou descreditando esse tipo de trabalho. Né? Eu acho que o emocional se desenvolve bem se aqui for bom. Não adianta estar aqui na apostila, muito bonito, mas na relação com o professor, na relação entre os alunos, na relação com os pais, não for boa. Entendeu? A emoção se desenvolve com afetividade e não com apostila. Entendeu? E se nós queremos que os nossos alunos se desenvolvam saudáveis na escola, nós temos que investir na saúde mental dos nossos professores. Entendeu? Que foi essa a minha iniciativa dentro da educação esse ano. Né? Espero que o ano que vem nós continuemos. Eu acredito que por parte do secretário, com certeza, os trabalhos irão continuar. Vamos ver se agora, por causa de ano eleitoral, não vai ter vereador querendo fazer barulho e interromper os trabalhos. Né? Mas para os funcionários deu resultado. Né? É um jeito de cuidar. Né? E o objetivo é que repercuta nas crianças, que as crianças agora vão cada vez mais sendo cuidadas por pessoas mais saudáveis. Essa que é a ideia. Né? Menos estressadas, mais ouvidas e tudo mais. Né? Esse foi o trabalho que eu fiz lá esse ano. E eu faço também o trabalho aqui, como você já comentou. É complicado. O profissional assim da educação, Adriano, que eu admiro muito, né? Eu sou muito fã, que é o educador, aquele que toda profissão passou por ele, né? Que é o professor.
Eu tenho uma grande gratidão também pelo que eles fazem. Eu que trabalho sempre pelo bem-estar social, buscando sempre o melhor para a sociedade, eu vejo esse caso aí também não seria melhor, no meu modo de entender, não sei se você concorda, porque não é fácil trabalhar com um ser humano, né? Não seria melhor também que tivesse uma conscientização maior com os pais, né? Porque às vezes tem pai que não vai nem na escola saber do comportamento do filho, né? Seria melhor que os pais se empenhassem, né? Aquela ligação de pais e professores para que os filhos, às vezes o aluno ele também estressa o professor, às vezes ele está num equilíbrio ali, mas desequilibra, não sei se você concorda comigo. Aí me assustou em saber disso, né? Esse número de atestado aí dos profissionais, porque não é fácil, tem que ter, como eu disse numa poesia, num cordel que eu fiz a respeito do professor, tem que ter peito de aço para enfrentar a pressão, a pressão que eles enfrentam, né? Que hoje em dia não se respeita mais professores como se respeitava antigamente, né? A participação dos pais na escola, eu entendo da seguinte forma, que é um relacionamento, né? É que nem num relacionamento amoroso mesmo, né? Não dá para falar que é o Chico, não dá para falar que é ela. Os dois constroem a relação junta. O jeito de se relacionar é construído pelos dois. Não tem inocentes e não tem culpados nessa história, não é? Então, porque a gente fica com uma espécie de batata quente na mão, jogando pro outro, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. E fica, não é? Assim no relacionamento. A culpa é sempre dos outros, né? Nunca é da gente. A relação da escola com a família ou da família com a escola também é uma relação construída pelos dois, né? Normalmente a gente atribui à família o problema, mas se você pensar bem, quando que a família é chamada para ir na escola? Você é chamada para ir lá quando seu filho tirou uma nota baixa, você tem que ir buscar o boletim. Você tem que ir lá quando ele brigou, ele roubou, pulou o muro da escola, ofendeu um professor, né? Se está indo tudo bem para o seu filho, tirou nota baixa, você vê a nota dele no sistema ou vai no caderno dele do boletim. Você nem precisa ir lá para receber, né? Então, você que tem um filho que você está lutando para educá-lo, mas está difícil, ele está causando problema. E toda vez que você é chamado na escola, né, para tomar uma bronca, vai indo, você vai evitando ir lá. Né? Você já sabe que vão te chamar a atenção por alguma coisa, que algum problema deu lá. Né? A escola não se relaciona com a família pelo ponto de vista positivo da coisa. Né? A não ser numa festa do Dia das Mães, uma confraternização, que vai acontecer 2 vezes no ano no máximo. Né? Então a escola sempre se relaciona com a família pelo aspecto negativo. A família que dá certo não tem função social na escola. Entendeu? Se você for fazer uma família com os pais, você for chamar eles lá, você não tem nem onde pôr eles. Entendeu? Você tem que não vai poder ter aula aquele dia, né, para você ter um lugar para pôr e para você pegar as cadeiras de sala e pôr para eles para sentar. Porque se você for fazer uma reunião de pais no horário que estiver acontecendo aula, você não tem estrutura, você não tem cadeira, você não tem espaço físico, você não tem nada. A escola não é preparada para receber a família, essa que é a verdade. Né? E o relacionamento da família com a escola e da escola com a família é baseado numa tensão, onde a escola cobra a família vai lá e dá bronca na escola quando a escola erra, né? E esse é o tipo de vínculo, o vínculo tenso ou a ausência do vínculo, que é aquele pai que não precisa ir, que a escola não vê por que chamá-lo lá para participar de alguma coisa. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a forma institucional, relacionamento institucional. Como que a instituição escola se relaciona com a instituição família. A primeira coisa é isso. Né? Depois que a gente conseguiu construir uma relação diferente, aí talvez você consiga trazer um número maior de pais para dentro da escola. Entendeu? Então,
E aí você consegue também fazer um trabalho de saúde mental até com esses pais, porque eles estão mais abertos a te ouvir, né? E você também está aberto para ouvir os pais, porque a gente chama os pais para a escola para eles ouvir o que a gente tem para dizer, né? E não para eles nos contar, né? Então eu não vou. É isso. Eu vou lá para ouvir, né, bronca. Eu já sei que o meu filho é problema. Só sou chamado lá para isso mesmo. Eu vou lá fazer o quê? Eu não vou. Entende? E aí não acontece. Aí a gente acha que o problema é só a família. Mas quem construiu a relação é os dois. Não tem inocentes e culpados nessa história, né? O que a gente pode pensar como instituição especializada é como que nós podemos mudar o nosso jeito de lidar, para ver se isso surge alguma repercussão. É isso que dá para fazer, entendeu? Muito bom. Vamos terminar esse nosso bate-papo, para não se prolongar muito. Mas eu, como sempre digo, Adriano, como corpo, o espírito precisa de alimento. Para você deixar as considerações finais com uma pergunta simples, como, diante de tanta pressão no relacionamento, na escola, como foi dito agora, né? Na praça, no relacionamento com os amigos, no ambiente de trabalho, qual a mensagem que você pode deixar assim para que as pessoas possam se preparar mais e ter essa saúde mental que todos esperam? Existe uma palavra para isso que você disse: resiliência.